A imagem aí tá ok? Tá ok, já estamos vendo sua tela. Ok. Então, né, boa tarde, né? Eu vou apresentar o meu trabalho aqui, que é o uso de veículos TS autônomos na agricultura de precisão, uma abordagem geral. É, os integrantes é eu, né, o Anderson Felipe Gonçalves Pontes, o João Vitor Faria Soares, do ensino médio, e o professor Almari Albert Carvalho, né? Então, né? Começando aqui, a agricultura, o nosso objetivo é usar esses veículos na agricultura de precisão, né? A agricultura de precisão ela é usada para otimizar, né, a produção, né, sem expandir a área cultivada, né? E com isso também diminui o impacto ao meio ambiente, né? E com isso, nós fizemos a nossa metodologia no começo agora foi fazer o levantamento bibliográfico, pesquisar artigos, e a gente já descobriu que já tinham tratores, né, de autônomos já usado na adubação, colheita e vários processos, só que eles são muito caros, né? E a gente estava pesquisando uma forma de VTAs mais econômicos, né, para médio produtor, e também a gente estava pesquisando a forma de alinhar o consumo desse componente eletrônico com a capacidade da bateria, né, porque alguns consomem muita bateria para o seu autoprocessamento. E também fizemos as pesquisas dos requisitos mínimos, né, necessários para os principais componentes que é usado nesses veículos autônomos terrestres, né. O primeiro artigo que a gente fez encontrou, só um minuto. Nesse primeiro artigo aqui, ele é projetado um VTA, né, que monitora o campo, remove praga, aplica pesticida e recolhe rizoma com um braço mecânico, né. O projeto ele tem duas versões, uma que é automatizada e a outra que é usada o transmissor receptor, né. Ele usa o PIC 16F877A como microcontrolador, né, e ele usa também motores laterais, né, de 60 RPM, também é usado nas rodas e para mover o veículo, e também é usado motores redutores da mesma potência para tirar o rizoma, né, e também é usado uma bateria de 12 volts com painel solar, né. Já nesse outro artigo aqui, é apresentado um protótipo de um VTA, né, para semeadura também. Ele faz na profundidade ideal, né, e as melhores distâncias entre as culturas de algodão, milho, soja, trigo. E ele usa o microcontrolador LPC 2148. Ele não usa equipamento caro na navegação dele. E a linha é detectada por sensores infravermelhos, né, que detecta a parede e só um minuto. Bem, voltando aqui, né? A linha é detectada por sensor infravermelho, né? E já nesse outro artigo, ele mostra um VTA, né, que é capaz de mover entre as linhas, né, sem danificar as plantas. Esse aqui, ele usa câmera, além do sensor, ele usa câmera, né, câmera que controla a velocidade, e também controlador para velocidade, né, mover o robô. Ele detecta doença, erva daninha e ele também aplica pesticidas, né. Já esse outro artigo, ele mostra um robô, né, que é capaz de semear, irrigar, colher. Esse aqui ele usa o Arduino Atmega 328P, né? E a estrutura básica dele é feita com placa MDF, né, que é uma que reduz o custo, né? Bateria de 12 volts, ele pode colher, pulverizar, semear, e o objetivo dele é que ele ajuda os pequenos produtores, né?
E seguindo nessa linha de robô multitarefa, tem esse outro artigo que o robô faz as mesmas coisas, semeadura, irrigação automática, também usa o Arduino, né, por todo o sistema, energia solar. Como o microcontrolador ele tem o Raspberry Pi 2, né, que executa o que é executado no SO Raspbian, né? E ele é de pequena escala, né? Ele também vai ser com foco no pequeno produtor. Já nesse próximo artigo aqui, ele não conta muito com imagem do robô pronto, mas ele também é um outro robô, né? Só que esse aqui ele identifica plantas e parte do campo para coletar os dados, né, dessas plantas, e eles usam sensores também, ele usa sensor de umidade, temperatura, ele tem um medidor de pH do solo também, e as atividades é feita no conceito de IoT, né, de internet das coisas, e ele também é controlado por um aplicativo Android. Os dados dele são controlados no servidor e é enviado com o módulo Wi-Fi, né, para o receptor. Nesse outro artigo aqui, é desenvolvido um robô também, né, terrestre, que ele é controlado por smartphone também, né? Ele é usado em lavouras e é capaz de navegar pela lavoura, detectando as possíveis obstáculos. Esse aqui é um também que usa, ele é controlado por smartphone, ele coleta dado da lavoura também, né? Esse aqui ele consegue consegue pegar os waypoints, né, que é determinado pelo usuário e no celular e consegue mover por esses pontos no mapa. Ele também usa um monte de cálculo que é para fazer esses movimentos e suas tarefas. Já nesse último artigo aqui, esse robô aqui também, ele também é controlado por smartphone, ele é autônomo, né? Ele é um protótipo, na verdade, para pulverização, né, de pesticida, de estufa, no caso, e já que é um ambiente muito quente e úmido, fechado também, ele pode trazer complicação para o humano. Aí é bom desenvolver robôs que façam esse serviço para a agricultura, né? Ele usa também, né, o Android, os desenvolvedor do aplicativo dele usou o pacote de desenvolvimento do Android, ele usa o microprocessador do PIC 16F867 e com isso eles conseguiram baixo custo. E com isso a gente vê que esses robôs podem trazer vários benefícios para a agricultura, já que eles trazem muita vantagem tanto para o meio ambiente quanto para o produtor. E para finalizar, eu tenho as referências. Mas é isso. Ok, Anderson, muito obrigada. Agora eu convido os avaliadores, que são Lísias e a Raquel, caso eles queiram fazer perguntas. Oi, Cris, eu não tenho nenhuma pergunta, não. Tudo bem? O Anderson, eu não tenho pergunta, Opa. não. Só uma sugestão aí em relação ao título do seu trabalho. Sim. Uma revisão, né? Aham. Os artigos, só colocar no título lá que ele é um artigo aí de revisão. Ah, sim. Ok. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, nós temos aí 1 minuto.
Nenhuma pergunta? Não, só uma consideração, né, que é um tema muito interessante, essa parte aí de microcontroladores, né, automação aí aplicada à parte agrícola, né, eu achei muito interessante o seu tema, viu, Anderson? Obrigado. Ok, então vamos convidar o próximo, que é aplicativo para dispositivo móvel para dar suporte às ações de educação alimentar e nutricional como estratégias preventivas no âmbito da Covid-19, do Roberto Murilo Martins. Só um minuto que eu vou compartilhar a tela. Fica à vontade, você tem 10 minutos. Estão conseguindo ver? Sim, estamos vendo. Sim. Certo. Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Roberto, eu sou aluno do 5º período do curso de Sistemas de Informação, no IF Goiânia, campus Urutaí. E hoje eu vou estar apresentando para vocês o trabalho que eu submeti aqui no evento. E ele tem como título, né, o aplicativo para dispositivo móvel para dar suporte às ações de educação alimentar e nutricional como estratégias preventivas no âmbito da Covid-19. Esse trabalho ele é oriundo de um projeto de pesquisa, sob a orientação do professor Dr. Júnior César, e ele também está atrelado a um outro projeto de pesquisa, desenvolvido pela professora Ana Paula, e a orientanda dela, Tainá, do curso de Tecnologia em Alimentos, também do campus Urutaí. Bom, então, contextualizando aqui, eu creio que é do conhecimento da maioria, né, para não dizer todos, esse momento que a gente vem vivendo. Então, desde o início de 2020, existe um surto mundial de coronavírus, denominado Covid-19, né, que é uma doença aí que acontece com a infecção do vírus SARS-CoV-2, o qual possivelmente se originou na cidade de Wuhan, na China, tendo se espalhado rapidamente entre várias regiões do mundo, e com diferentes impactos, né, e foi declarado pela OMS uma pandemia mundial aí. E diante dessa situação, estratégias de isolamento social têm ganhado força, tanto das autoridades quanto da própria população. E, além disso, a humanidade está buscando medidas clássicas de saúde pública, por não existir ainda, né, um medicamento ou uma vacina específica para poder bloquear a doença. E, nesse sentido, o estado nutricional do indivíduo é de suma importância. Eu vou mostrar aqui alguns estudos que falam isso, né, sobre a nutrição, a importância da nutrição. O primeiro que eu trouxe aqui é esse aqui, né, que alguns detalhes sobre a obesidade, a má nutrição, né, e a deficiência de alguns nutrientes, nesse contexto da doença da Covid-19. Então, ele traz alguns pontos interessantes ali, relacionados à má nutrição, à obesidade, né, e algumas vitaminas que têm uma ação crucial ali na imunidade do ser humano, né. Esse outro aqui também, que ele fala sobre o suporte nutricional, né, no tempo da Covid-19, e ele também reforça, né, a nutrição como uma chave, como um ponto principal, assim, um ponto importante, na verdade, né, em relação à saúde do ser humano. Esse outro aqui, que ele é um pouco mais específico, ele fala sobre o baixo nível de uma pré-albumina, que é um índice que tem no corpo humano, e ele fala exatamente sobre o baixo nível dele associado à alta da mortalidade, né, em pacientes com Covid-19. Né? Então, é um assunto que está sendo bastante discutido, e a gente consegue ver que a nutrição é bastante importante, né, quando se trata da imunidade do ser humano. Então, assim, a capacitação da comunidade em geral por meio de ações e do acesso ao conteúdo de referência sólida que possam contribuir para a segurança alimentar e nutricional da população, bem como estratégias de prevenção e promoção da saúde, tornam-se bastante relevantes. E, para tal, o uso de aplicativos é excelente, né? É uma forma de produzir e disponibilizar conteúdos que, sendo gerenciados por profissionais, né, atuantes da área, da ciência e tecnologia, são de referência sólida e trazem informações de qualidade e relevância para a população. E aí, diante disso, a gente propõe nesse projeto a construção de um aplicativo para dispositivo móvel com orientações e assessoria técnica com intuito preventivo da infecção do coronavírus.
E esse aplicativo ele vai informar a população as principais ações de educação alimentar e nutricional sob a ótica preventiva e de fortalecimento do sistema imunológico, com abordagem de comportamento alimentar, além de incentivar, né, e instruir ações de segurança alimentar, com ênfase na higiene e na manipulação dos alimentos, no âmbito da Covid. A metodologia que a gente vai seguir para poder desenvolver esse aplicativo é a seguinte, ela está dividida em 3 partes, né? E a primeira parte é definir as principais ações do aplicativo. Então, para isso, está sendo aplicado um questionário público para a realização de um levantamento sobre os temas mais citados ou que preocupam a sociedade relacionados à alimentação e à Covid-19. Essa parte aqui é onde eu falei que está atrelada a um outro projeto de pesquisa, que é essa parte dos questionários estão sendo desenvolvidos pela professora Ana Paula e pela Tainá, que é orientando dela, em um outro projeto de pesquisas que o objetivo delas é criar conteúdo para disseminar, né, dando essas orientações. E o aplicativo entraria aí como uma forma de disseminar mais ainda as informações. E além disso, será feita uma revisão também, uma revisão bibliográfica, que terá como embasamento teórico as informações do guia alimentar da população brasileira, artigos científicos reconhecidos pela CAPES, de relevância internacional, obtidos pelas principais bases de dados da Cielo, Scopus, Science Direct, Periodic, CAPES e Medline. A próxima parte, né, depois de definir as principais ações do aplicativo, será realizada uma modelagem, né, do sistema, onde serão definidos os requisitos e serão projetadas e validadas as telas e a base de dados. Essa é a parte de projetar o sistema. E depois, né, por fim, após a execução da modelagem, o próximo passo a ser executado é a implementação do aplicativo. O aplicativo será implementado em incrementos baseados nas metodologias ágeis, onde em cada incremento uma nova funcionalidade será adicionada juntamente com a definição de alguns testes, né? A plataforma utilizada será Android e o IDE para implementação será o Android Studio, né? Para a fase de testes, né, a gente pretende usar a própria população ali que esteja no ambiente do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí, e os testes possibilitam a detecção de erros e de possíveis melhorias para garantir, né, o perfeito funcionamento e aceitação do aplicativo. Por fim, ele será disponibilizado para a população. Como eu disse, esse projeto, esse trabalho é oriundo de um projeto de pesquisa, ele foi iniciado há pouco tempo, né, foi no último mês de agosto, e a gente tem alguns resultados alcançados e os esperados, né, eu vou falar o que a gente fez até agora e o que a gente espera, né, no término do projeto. Então, até o momento, a gente disponibilizou já o questionário lá, referente à primeira etapa do projeto, tendo como objetivo a coleta dos dados para levantamento sobre os temas mais citados ou que preocupam a sociedade relacionados à alimentação e à Covid-19. O questionário está disponível no link, depois eu posso disponibilizar e a gente precisa de bastante resposta ainda, então depois eu vou disponibilizar e aproveitar o evento para divulgar o link do questionário, tá? Além disso também, os primeiros protótipos de tela foram desenvolvidos, a intenção é explorar várias cores, né, para manter a atenção do usuário, com botões grandes e texto intuitivo, que descreve a ação de cada um deles, né? Como mostra nessas figuras aqui, né? Alguns protótipos de tela já. Então, a gente tem a figura A, B e C. A figura A, ela mostra uma tela principal, né, onde o usuário pode selecionar entre opções de principais notícias, alimentação e imunidade, higienização de alimentos e fake news, ou ainda, caso seja um administrador, ele pode fazer uma autenticação, né? A ideia do aplicativo é ter 2 tipos de perfis, então, tem o administrador e o usuário comum. O administrador ele tem poder para poder alimentar o aplicativo, e depois que a gente tiver todas aquelas ações definidas, como eu falei na metodologia lá, sobre o conteúdo que a gente vai alimentar o aplicativo, né, o administrador que vai administrar isso aí. A figura B ali mostra uma tela de principais notícias, né? Para essa versão, como a gente não definiu ainda o conteúdo lá, da metodologia que vai ser definido com o questionário e a revisão bibliográfica em vários artigos. Então, eu coloquei aqui nesse protótipo uma tela de principais notícias relacionadas à Covid-19, que o administrador pode adicionar notícias e o usuário comum ele pode clicar nela e será redirecionado para a tela do navegador onde a notícia está publicada, né? E essa outra tela é um exemplo ali de uma tela de dicas, que mostra a alimentação e imunidade, que seria assim, um modelo que também caberia ali na higienização de alimentos, né? Seria uma tela somente de dicas, bem intuitivo, com várias imagens e dicas e informações relevantes sobre o assunto.
Ao final do projeto, então, a gente espera que o aplicativo ele contribua com algumas coisas, né? Então, sim, com um acesso rápido e gratuito para toda a população brasileira, sendo sobre formas de prevenção de doença Covid-19, do ponto de vista de segurança alimentar e nutricional. A prática da educação permanente em segurança alimentar e nutricional, fortalecimento e promoção de políticas públicas de saúde e redução da taxa de infecção e transmissão comunitária. As considerações finais aqui, para poder finalizar, a gente reforça aqui que o uso do aplicativo proposto nesse projeto ele é uma excelente forma de produzir e disponibilizar o conteúdo, sendo gerenciados por profissionais, né, como eu disse, atuantes da área de ciência e tecnologia, são de referência sólida e trazem informações de qualidade e relevância para a população. E, assim, para reforçar mais ainda, né, a gente, considerando os dados da pesquisa TIC de domicílios de 2018, ela diz que 126,9 milhões de pessoas usaram a rede, né, a internet regularmente em 2019, e metade da população rural e de classe D e E tem acesso à internet, sendo que o celular é utilizado em 97% desses acessos. Entre a população que tem renda familiar de até um salário mínimo, o uso exclusivo do celular atinge 78%. Então, sendo assim, o conteúdo gerado por esse projeto ele pode apresentar um potencial para atingir bastante gente, né, uma grande parte da população. Algumas referências, e eu agradeço pela atenção e fico à disposição para perguntas, e como é um projeto que está se iniciando, né, dicas e sugestões são bem-vindas. Bom, então, eu convido novamente os avaliadores para as perguntas. Eu tenho uma pergunta. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Eu tenho uma pergunta em relação ao ciclo de vida, né? A gente está aí durante a pandemia. Esse aplicativo pós-pandemia, qual que é a previsão de vocês? Vocês acham que ele continua? Ou tem um prazo aí para vocês colocar ele já em finalização? O que você tem a me falar sobre esse ciclo aí? Não, como se trata de um aplicativo que vai auxiliar, né, assim, a gente usou esse título porque a principal objetivo agora é atacar essa área, né, da Covid-19, mas como é um aplicativo que vai ter dicas de nutricionais e estratégias, né, preventivas para algum tipo de doença, então ele pode ser, sim, usado depois, até, sim, pós-pandemia, porque as dicas que a gente vai trazer são relacionadas a aumentar a imunidade e tal. Então, assim, pode servir até depois do período de pandemia, né? Uhum. Entendi. E vocês têm alguma previsão de término do aplicativo? Você falou que está no início, né? Sim, porque é um projeto de pesquisa, né, que está em desenvolvimento. Começou agora em agosto, do último mês de agosto. A previsão era até o meio do ano que vem, mas, assim, a previsão do projeto, no caso, né, concluir. Uhum. Mas é uma coisa que a gente pode até tentar antecipar, né? Depende do embasamento teórico, que é muito importante. A gente não pode também criar um aplicativo e colocar qualquer coisa lá. Então, é um processo que está sendo feito já, a parte dos questionários e do estudo, né? E a parceria que a gente tem com o pessoal de alimentos, Uhum. que é bastante importante também, porque o aplicativo tem que ser administrado, né, por uma pessoa responsável da área técnica, né? Uhum. Gostei do trabalho de vocês, até respondi o questionário lá, tá? Certo. Mas, Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma sugestão? Nenhum, Cris. Certo. Em função do horário, nós já vamos chamar o próximo trabalho, que é aplicativo híbrido para o gerenciamento de botijão criogênico de sêmen, do Diogo José. Diogo está presente? Diogo, Sim. 10 minutos. Ok. Já estão vendo minha tela?
Sim. Sim. Alexandre. Aplicativo. Ele é feito em conjunto com o Adamo Gonçalves Maia e orientado pelo professor Júnior César de Lima, e tem a parceria do professor Wolf Camargo, lá de Campos Belos. Bom, aqui é o índice do que eu vou tratar hoje. Bom, primeiro vamos um breve resumo, né, para dar um pouco de contexto. O melhoramento genético através de inseminação artificial com semicongelado, armazenagem de botijões criogênicos tem sido impactante para elevar a eficiência da reprodutividade das empresas rurais. E o uso de tecnologias como dispositivos móveis podem permitir que os produtores rurais possam gerenciar de maneira eficiente os botijões criogênicos. E com base nisso, foi desenvolvido um protótipo para smartphones Android em um projeto anterior. Mas nos testes desse protótipo foram evidenciados novos recursos. E o objetivo desse trabalho é refatorar esse protótipo e atender esses novos requisitos. Introdução. Bom, o Brasil ele é mundialmente conhecido pelo seu agronegócio, né? O agronegócio ele é de extrema importância para a economia, ele representa 25% do nosso PIB, e além de ser o responsável pela produção dos nossos alimentos. E dentro do agronegócio, a gente tem a pecuária, né, em específico de bovinos, e a inseminação artificial é utilizada para o melhoramento desses animais, para você ter animais geneticamente superiores que possam dar mais leite e mais carne. E todo o sucesso no trabalho no campo ele requer muita organização e controle. E isso pode ser otimizado utilizando tecnologias de ponta. E dentro do contexto de Smart Farm, os smartphones e os tablets, eles são algo de mais fácil acesso, pois é algo que é comum a todos hoje em dia. Bom, como eu já disse anteriormente, o objetivo desse é refatorar o protótipo e incrementar novas funcionalidades e atender às necessidades dos profissionais que lidam com a inseminação artificial no dia a dia. Bom, a metodologia vai seguir os passos da engenharia de software, que segundo o Somerville, a engenharia de software é um ramo da engenharia cujo foco é o desenvolvimento dentro de custo adequado de sistemas de alta qualidade. E nós dividimos o nosso trabalho em 6 fases. A primeira fase seria a definição dos principais frameworks para desenvolvimento de aplicativos híbridos multiplataforma. A segunda fase é a modelagem do projeto, mas como a gente já tem o protótipo, isso já está meio avançado, então a gente vai só adicionar novas coisas. A fase 3 seria projetar as interfaces de usuários e o nosso banco de dados. A fase 4 seria a implementação em si, onde nós codificaremos o aplicativo, independente da plataforma que o usuário for utilizar. A quinta fase serão os testes que serão realizados tanto no laboratório quanto em campo, utilizando alunos dos setores de produção presentes na instituição. E a última fase é registrar esse aplicativo e disponibilizá-lo tanto na Apple Store, tanto na Play Store. Os resultados. Bom, até o momento foram estudados os frameworks para desenvolvimento multiplataforma, e os principais são o Flutter e o React Native. O Flutter, ele foi escolhido ele tem uma curva de aprendizado menor, e também por ele ter um desempenho muito próximo ao desempenho de um aplicativo nativo. E seguindo a modelagem, nós implementamos as interfaces de usuários, que foram redesenhadas do protótipo. Aqui eu mostro o que seriam as 3 principais telas do nosso aplicativo. A figura A, ela é a lista dos botijões, onde o usuário pode adicionar um novo botijão e visualizar todos os botijões que ele tem e o nível que esse botijão de nitrogênio desse botijão, e também observar a quantidade de canecas. Ao selecionar um botijão, ele vai para a tela B, onde ele pode acessar as canecas do botijão, e na régua ele consegue ver o nível quando
tiver, dependendo do nível que tiver no botijão, ele vai ter um tracinho preto marcando ali. E ao clicar na régua, que ela é um botão também, você vai para C, aonde ele vê o nível novamente, e lá ele pode medir o nível, realizar um abastecimento e visualizar o histórico, tanto de abastecimento quanto de medição de nível. Bom, considerações finais. Bom, os próximos passos consistem na codificação do aplicativo. Em seguida, ele será disponibilizado para testes em laboratório e em campo real. Utilizamos alunos do setor de produção da instituição. E com o término do desenvolvimento do aplicativo móvel, esperamos disponibilizados para médicos veterinários e também para o público geral. E, assim, a gente espera que possa ajudar a melhorar o gerenciamento dos botijões, tanto pelos proprietários quanto os técnicos, e ajudar a analisar e fornecer informações para o planejamento empresarial e ajudar em futuras decisões técnicas e comerciais. E aqui nós temos as referências que eu utilizei para a apresentação. Novamente passo a palavra aos avaliadores para as perguntas e sugestões. Raquel, tem alguma consideração? Eu só tenho uma pergunta. Você falou que é uma refatoração, né? Como que está o aplicativo anterior? Ele foi desenvolvido por outros alunos? Sim, ele foi feito num projeto anterior por outros alunos. E ele foi feito exclusivamente para Android. Inclusive para Android, o seu objetivo agora é deixar ele multiplataforma. E ele chegou a ser disponível já para o usuário? Então, houve alguns testes com a parte web dele, que é um outro projeto também. Ele não chegou a ser amplamente utilizado, de fato. Ele não chegou na mão do usuário? Não. Ok. É só uma observação, Ulisses, que, na verdade, esse projeto inicial é para alunos do ensino médio. Então, alunos do ensino médio que toparam essa ideia de fazer esse projeto. Aí, como ele estava com muitas dificuldades, o Diogo precisava de um caso de teste, para a aplicação dele. E aí, então, nós pegamos e coloquei o Diogo para trabalhar junto com eles, E nós descobrimos, nos últimos tempos, que os profissionais na área de veterinária, a maioria usa iPhone. Então, a gente não teria nem base de teste. A gente fez um teste lá, acho que 80% deles que eles tinham, ia fazer os testes, usava iPhone. Então, isso motivou a nós amigarmos, então, para um ambiente multiplataforma. Foi mais ou menos nesse sentido. Aí, os testes, quem fez o teste foi o professor Wolff, Então, ele é o veterinário e ele fez alguns testes, que a gente fez algumas modificações. Mas não chegou aí a campo ainda, Isso foi um dos problemas. Bacana. Mais alguma consideração dos avaliadores, Raquel? Não, o Júnior deu uma esclarecida aí, tá tudo ok. Cris, só um adentro rapidinho aqui. Só queria dar parabéns pro Diogo, tá, Cris? O Diogo acabou conseguiu aprovar um artigo no Erigor, um evento do UFG lá, correndo com os alunos do mestrado. É outro projeto dele, mas acabou de ser lançado agora, tem 15 minutos. Muito bom, Olha, parabéns. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Diogo. Legal. Nós temos mais 2 minutinhos. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta em relação a esse projeto, pessoal, está aberto.
Não? Então, vamos iniciar o próximo, né? Vamos ver aqui. O próximo já está por aqui? É o Tiago, não, é o Adamo. Criação de um sistema web usando uma infraestrutura de computação em nuvem para gestão de botijões criogênicos, do Adamo Gonçalves Maia. Pode começar, Adamo. Ok. Tá dando para ver a tela? Sim. Ok ainda, né? Bom, meu nome é Adamo. Eu estou em desenvolvimento do projeto de criação de um sistema web usando uma infraestrutura de computação em nuvem para gestão de botijões criogênicos. Os outros autores são o Diogo, o professor Lima e também o professor Volpe. Bom, o melhoramento genético e as biotecnologias que empregam a inseminação artificial têm sido impactantes para elevar a eficiência produtiva e lucratividade, mas há limitações do manejo. Ou seja, quando o fazendeiro ele vai lá manejar o seu botijão, o jeito que ele maneja pode ser pode fazer ele gastar mais do que ele deveria, porque ele não sabe qual que ele está pegando, onde que ele vai pegar, provavelmente. Isso faz a taxa de evaporação do líquido, como é que é o nome? Da água. Ai, calma. Eu vou nervoso. Bom, quando ele vai manejar o botijão, ele faz com que o líquido que é ali dentro, aquele líquido congelado, que eu esqueci o nome agora, se alguém puder me lembrar, faz com que a taxa de evaporação dele seja muito alta quando ele passa muito tempo ali. Assim, é necessário uma ferramenta para acessar dispositivos sem dependência de plataforma e com grande poder de armazenamento e processamento. Ou seja, quando você vai fazer algum site ou aplicativo, muitas vezes os bancos de dados ficam em um só centro. Se houver algum problema, como queda de energia ou algo do tipo, pode fazer com que tudo que esteja rodando ali caiam por um breve momento, comprometendo a experiência do usuário. Assim, uma solução mais indicada é a disponibilização da aplicação com infraestrutura de computação em nuvem, porque a computação em nuvem ela vai ficar na internet em si, muitos provedores, muitos hacks, ou seja, se um deles vir a falhar ou algo do tipo, não vai fazer muita diferença, porque outro em algum lugar do mundo vai estar ainda funcional, fazendo com que o servidor não caia. O problema atualmente, o manuseio do botijão criogênico para manejo de sêmen é feito de forma manual, que é o problema que eu falei anteriormente. E uma aplicação de plataforma independente pode ajudar na organização, na perda de dinheiro e também no manuseio do botijão. Porque, igual eu falei anteriormente, pode gastar mais dinheiro do que ele precisaria. E assim, um aplicativo independente de plataforma pode facilitar para o usuário, porque ou ele pode vir no site, quando ele não tem um espaço, por exemplo, no celular para baixar o aplicativo, ou senão ele não quer o aplicativo, ele quer usar o site, ou senão ele não quer usar o site, quer usar o aplicativo, tanto faz. E aí a primeira imagem é do botijão, do jeito que ele é, o botijão criogênico. E a segunda imagem é o botijão, só que por dentro. Aí aquela parte ali de cima é a tampa. Essa parte vermelha é a parte onde você vai puxar essas canequinhas, esses cilindros que estão embaixo.
E aí você vai puxar e aí vai ver em qual rack está determinado sêmen e quais são as doses que estão em determinado rack. A metodologia. O análise de requisitos, o projeto de sistemas, a implementação da aplicação e também a realização de testes nas suas funcionalidades. Bom, os resultados que foram alcançados até agora. A análise de requisitos foram concluídas. O banco de dados de computação em nuvem que está sendo utilizado é o Firestore da Google. E o Firestore, ele é no SQL, ou seja, ele não tem aquele sistema de tabelas, que é o SQL. O Firestore, ele é por documentação. Também as telas estão finalizadas e navegáveis. A criação do banco de dados também está pronta, porque para você fazer você tem que criar um projeto lá no Firestore para isso, foi pronto. E a integração da aplicação da web junto com o banco de dados também está pronto. Essas são algumas das telas. A primeira é a parte do login e a segunda é a parte da planilha, para que se o fazendeiro não quiser mexer no aplicativo ou no site, vai ser disponibilizado uma planilha onde vai conter cada parte, os hacks, a identificação do sêmen e a dose na parte de cima e também a dose na parte de baixo. A primeira cena é a parte depois que ele loga, ele vai para aí. Como um fazendeiro pode ter mais de um botijão, então é melhor listar, foi listado, e cada uma dessas barrinhas são um botijão diferente. E na segunda imagem é a imagem do botijão quando ele clica em uma daquelas barrinhas. A imagem do centro mostra onde estão cada caneca, e as bolinhas do lado mostram quais canecas estão disponíveis para inserção de dados. Porque o professor Wolff falou que a caneca, quando ela não está sendo utilizada, ela atrapalha. Então é melhor tirar ela. Por isso que tem a opção de retirar a caneca e disponibilizar ela. Assim, cada botijão criogênico ele tem sua própria régua. Essa régua ele vai de 1 até 51. De 25 a 51 quer dizer que nossa, eu ainda esqueci o nome. Quer dizer que os sêmens ali dentro, eles estão em estado normal, não estão deteriorando nem nada do tipo. Na zona amarela já é um pouco mais de preocupação, quer dizer que você precisa recarregar o nitrogênio. Agora eu lembrei o nome, nitrogênio. Você precisa recarregar aquele nitrogênio, porque senão pode haver danificações no sêmen ali. No vermelho já é que pode haver danificações no sêmen. Isso pode ser perda de dinheiro. As conclusões. O aplicativo está nos ajustes finais e os próximos passos serão a disponibilização para um grupo pequeno, a realização de mudanças, se houver, pelos usuários do pequeno grupo. Após fazer essas mudanças, vai ser disponibilizado para um grupo maior. E se não houver nenhum tipo de mudança sugerida pelos usuários, ele vai ser disponibilizado para o público em geral. E é só isso. Ok. Passo novamente a palavra para os avaliadores. Adam, tá joia? Joia. Eu tenho duas considerações para fazer do seu trabalho. Você falou que a parte de análise de requisitos já está concluída. Sim, está concluída. Chegou, então, está documentado toda essa parte dos requisitos funcionais, não funcionais? A documentação eu vou entregar até dia 30 agora desse mês. Essa documentação dos funcionais e não funcionais. A outra consideração que eu falo, né, é muito interessante
interdisciplinaridade ali entre as áreas, né? Você está falando em termos de uma outra área, às vezes você fica meio inseguro em falar, mas isso é normal mesmo, é porque a nossa área ela presta apoio aí para diversas outras. Então, eu acho isso, considero isso muito interessante. Tá? Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Mais alguma pergunta, alguma consideração? Só parabenizando aí os alunos, muito bons trabalhos, muito bem elaborados, de uns temas muito diferentes, né? Parabéns, Adam, pelo seu trabalho. Obrigado. Ok, então agradecemos aí ao Adamo e vamos ao próximo trabalho. Agora nós estamos com um pouco mais de folga, né? Se alguém quiser fazer perguntas para o Adamo, pode colocar aí no chat também, ou para os trabalhos anteriores, porque agora nós estamos com tempo, gente. O próximo trabalho é iPet, aplicativo mobile para ajudar ONGs de animais domésticos. O apresentador é o Thiago Moreira dos Santos Dias. Vamos lá. Fica à vontade, Thiago. 10 minutos de apresentação. Tá bom. Estão conseguindo visualizar aí? Sim. Beleza. Boa tarde. Meu nome é Thiago Moreira de Santos Dias. O tema, né, do meu trabalho é iPet, aplicativo mobile para ajudar ONGs de animais domésticos. Ele foi feito em conjunto com o Valtênis Rodrigues Souza Filho e o Diogo José da Silva Ribeiro. O resumo dele. Atualmente, a gente vê um alto índice de animais presentes em ONGs que precisam de ajuda. Observando, então, essas evidências de que o processo de cuidado tem um custo elevado e que as ONGs elas precisam de auxílio, este trabalho tem como objetivo, então, construir um protótipo de uma aplicação que foi chamada de iPet, que servirá, então, para auxiliar as ONGs ou protetores independentes que precisam custear operações, compras de alimentos, doações, visando, então, conectar pessoas que estejam interessadas em ajudar financeiramente. Na introdução, segundo a pesquisa feita em 2016 pelo IBGE e com base nos dados fornecidos pelo ABIPET, o Brasil ele tem por volta de 132,4 milhões de animais de estimação, sendo a sua maioria, 52,2 milhões, cachorros e 22,1 milhões são gatos. Então, foi a partir dessa pesquisa que a gente definiu, vocês vão ver daqui a pouco no trabalho, os animais que são possíveis, nessa primeira versão, serem cadastrados. Em muitos casos, esses animais eles sofrem maus tratos, abandono, sede e fome. Por isso, é de extrema necessidade que existam pessoas ou organizações para prestar algum tipo de suporte aos animais. Bom, a nossa metodologia, ela foi dividida em etapas com o intuito de melhor produção e organização. Um detalhe, esse aplicativo ele é fruto do projeto final da matéria de dispositivos móveis, que foi ministrada pelo professor Júnior César. A seguir, então, é apresentada a programação detalhada das fases. A fase 1 foi a revisão bibliográfica, então foram feitas pesquisas em artigos científicos e sites da internet para a compreensão da realidade das ONGs e dos animais domésticos. Na fase 2, foi feita a modelagem do sistema,
Então, foi criada a modelagem do aplicativo por meio de levantamento de requisitos funcionais e não funcionais. A terceira etapa foi o projeto de interface. Então, nesta fase, foram criadas as interfaces do aplicativo e a navegação, né, as rotas que foram feitas entre as telas. Na fase 4, foi feita a modelagem do banco de dados. Então, nesta fase, foi modelado e criado o banco de dados não relacional, utilizando o Cloud Firestore, né, o Firebase, que é da Google. A escolha desse banco de dados foi requisito do projeto, que o professor aqui, né, no caso, pediu para a gente utilizar ele. A fase 5 é a implementação. Então, foi desenvolvido, o desenvolvimento do aplicativo ele foi realizado na plataforma Android Studio, que é uma IDE, uma IDE oficial para desenvolvimento de apps para Android. Ou seja, ele não é híbrido, ele só vai rodar, no caso, em smartphones com Android a partir do 8.0, se eu não me engano. E a linguagem utilizada foi o Java. Bom, agora os resultados alcançados e esperados. O iPad ele foi implementado para auxiliar as ONGs de animais. Ao seguir aquela metodologia, então, foi realizada a modelagem do sistema e a definição das principais interfaces. Em seguida, foi definido o Cloud Firestore como banco de dados. E, por fim, as interfaces e a integração com o banco de dados foram implementadas usando o Android Studio. Bom, agora eu vou mostrar as telas do aplicativo. A primeira tela é a nossa splash screen, a nossa tela de carregamento, com a logo do aplicativo. A tela do meio, a segunda tela, é a nossa landing page, que é a nossa tela inicial, onde possui uma informação e duas rotas. As duas rotas são Sou uma ONG, que é se caso você é uma ONG ou um protetor independente, como a gente definiu, você pode entrar ali, fazer um cadastro, logar e criar casos. A ideia geral. Ou você quer ajudar uma ONG. Você pode ser uma pessoa ou até mesmo uma instituição que está ali simplesmente para ajudar. Então, você entra nessa segunda opção. A informação que você tem nessa tela são o total de conexões já realizadas. Então, por exemplo, quando a gente tem duas formas de entrar em contato, que é pelo e-mail e pelo WhatsApp. Então, a partir do momento que uma pessoa clica no botão de entrar em contato por e-mail, aumenta uma conexão aqui. Ou se a pessoa clicar em entrar em contato pelo WhatsApp, aumenta uma conexão aqui. Ok, vamos supor que somos uma ONG. Então, a gente vai cair nessa tela de login, onde é pedido o e-mail e a senha. Temos a opção de esqueci minha senha, o botão de login e a opção não tem um cadastro, o link, né? Não tem um cadastro. Então, não tem um cadastro, a gente está pedindo 6 informações. O nome da ONG, o e-mail, a senha, o WhatsApp, e-mail e o WhatsApp para entrar em contato, e a UF e a cidade. A UF e a cidade, a gente está usando uma API do IBGE, onde ela fornece todos os estados e cidades do Brasil. Então, clicando na UF, selecionando, por exemplo, GO, ele vai listar para a gente todas as cidades do Goiás. Ok, após o cadastro e feito o login, seremos redirecionados para a tela inicial após o login, que é essa segunda aqui, onde serão listados todos os casos que a gente criou. Casos, por exemplo, aqui, possui o ONG, caso, a descrição, o valor e o animal. Aqui a gente tem a única opção até o momento de exclusão desses cards. E temos o botão de logout, o botão de deslogar. Se você sair do nosso app e não deslogar, ao entrar no app novamente, aquela parte de login não será mais necessária. Você já será redirecionado para essa tela aqui. Para criar um novo caso, tem que clicar nesse botão de mais aqui embaixo e será redirecionado para essa tela aqui de criar um novo caso. Então, aqui a gente pede 3 informações, que é o título do caso, a descrição, o nome do animal e a espécie. Então, a partir daquela pesquisa que eu mostrei no início, a gente deixou disponível nessa primeira versão 2 animais, os felinos e os caninos, e adicionamos também, por vontade própria, coelho, né? E o valor em reais que vai custar, por exemplo, uma operação, no caso, na descrição você vai colocar, o animal quebrou, no título do caso, você vai colocar
O cachorro quebrou a pata, como tem aqui no exemplo. E a descrição. Chegou para nós um cachorrinho que sofreu um acidente, onde o carro atropelou e tudo, e a pessoa vai ler, e às vezes, se ela tiver interesse, ela vai ajudar. Agora, a gente vai supor que nós queremos ajudar uma ONG. Então, a gente clica naquele segunda opção, e ele vai redirecionar para essa tela. Nessa tela, você não precisa de login, você pode ser uma instituição, uma pessoa, enfim. Aqui vão estar listados todos os casos, aqui são os números de casos que já existem no nosso banco de dados. Aqui, independente de onde, serão listados todos os casos, com todos os cards aqui, ó. Vai estar todos os cards com a ONG, o caso, a descrição, o valor e o animal com nome e espécie. Mas beleza, supondo que tenhamos 100 casos, 200, enfim, você quer escolher algum específico. Clicando nesse botão aqui embaixo da tela, você cai no nosso filtro. O nosso filtro tem como você fazer pesquisas mais específicas, por exemplo, por espécie, faixa de valor ou localização. Aí vão mostrar cards específicos. Ao clicar na opção ver mais detalhes, você será redirecionado para essa tela de ver mais detalhes, onde vai possuir o nome do animal, a espécie, a localização dele e as informações dele. Aí, quando você quiser entrar em contato, você entra pelo e-mail para o WhatsApp clicando nessas opções que a gente tem e já vê uma mensagem pronta. Puxando o e-mail da pessoa, tipo, não precisa voltar lá para saber qual que era o e-mail, enfim, já vem com todas as informações para o usuário. E muda de acordo, por exemplo, aqui é um cachorro. Se for um gato, a opção que você escolheu ajudar, vai ter a foto de um gato, as cores vão mudar, enfim. Bom, considerações finais. Então, infere-se, portanto, que ao final deste trabalho foi possível criar um app capaz de auxiliar ONGs de animais domésticos em seus custeios por meio de pessoas que têm interesse em ajudar, promovendo a ampliação da divulgação de animais que precisam de auxílio. Como trabalho futuro, o nosso app, então, ele vai possibilitar a criação de uma conta separada para quem ajuda as ONGs, criar um ranking de pessoas que mais ajudaram. Além disso, será aplicado melhorias na tela de gerenciamento de casos de uma ONG, sendo possível, então, editar os casos, fazer o upload de imagens do animal e disponibilizar mais variedades de espécies. Para facilitar a ajuda, implementaremos o uso de uma API de pagamentos onde poderá ser doado um valor inferior ou superior do caso. Por exemplo, tem o valor de R$500, mas eu só consigo doar 200. Então, você vai doar 200, ele vai abater aquele valor falando que já foi doado R$200, faltando 300. Por exemplo, isso para promover, aumentar, né, o número de doações. E aqui as nossas referências. E, enfim. É isso aí. Bom, então, novamente, passo a palavra aos avaliadores, para suas considerações. Tiago, gostei, viu? Obrigado. Legal. Aí ele só vale, então, para esse tipo de versão do Android. Inferior a 8 não roda. Por conta do próprio Android Studio lá, que ele pede, tipo, tinha como colocar para versões menores, mas para a implementação que a gente estava usando, tinha que ser uma versão 8 para cima. Só Java que você vai utilizar, que você utilizou. Sim, só Java. Legal, parabéns, gostei. Muito obrigado. Oi, Thiago, boa tarde, tá joia? Boa tarde, tudo bom e você? Bem, gostei bastante da parte do design. Acho que vocês deixou ele bem limpo, enxuto ali. E eu queria saber o que vocês utilizaram para essas figuras, essas imagens aí para fazer esse tratamento. Você fala, tipo, para colocar as figuras no app, tipo, no tamanho certo, assim? Não, para a criação dessas imagens. Ah, tá. Não. Então, a gente tem um site, se quiser eu posso deixar disponível, onde ele já deixa essas figuras prontas, em SVG ainda. Então, a gente, através de um programa chamado Figma, a gente consegue meio que montar o design dele e mudar as cores, e a gente só salva as imagens como PNG e já joga direto no Android Studio.
Bacana, interessante. Essa parte aí de ONGs, né? Acho que ela tem um valor social muito grande. Então, eu valorizo muito esses projetos. Parabenizar você, o seu grupo. E eu só tenho uma consideração aqui em relação à parte escrita do trabalho, né? Depois, você colocou lá buscas em sites. Vocês utilizaram aí alguma plataforma para buscar, para referenciar o seu trabalho? Acho que não. A gente achou, tipo, um ou dois artigos falando sobre em relação a ONGs de animais, mas era só para entender mesmo a realidade, o que estava acontecendo lá e para saber quais eram os principais animais domésticos. Mas em relação a sites, tipo, a gente só pesquisou mesmo alguns e achou lá e colocou. Entendi. Das telas que você apresentou ali, show de bola. Você colocou, tem incrementos ali, a parte do pagamento, né? Essas aí. Tá vendo? Tá limpo. Então, a minha consideração é essa. Gostei muito do design, dessa parte do design de vocês. Obrigadão. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Tiago, depois coloca aí no chat o site que você comentou. Tá bom, vou colocar. Eu vou colocar tanto o Figma que a gente usou para editar, quanto o site da onde a gente pegou as nossas imagens. Ok. Então, agradeço ao Tiago pela apresentação e vamos para o próximo trabalho, que é detecção de linhas de plantio, uma abordagem baseada em CNN aplicada em imagens adquiridas por robôs automáticos de solo. O apresentador é o Valtênis Rodrigues de Souza Filho. Valtênis está por aí? Sim. Valtênis, você tem 10 minutos e pode apresentar a sua tela. Fique à vontade. Certo. Tá dando para ver aí? Sim, já dá para ver. Boa tarde a todos. O título do trabalho é Detecção de linha de plantio, uma abordagem baseada em CNN aplicada em imagens adquiridas por robôs automáticos de solo. Os autores desse trabalho é eu, Valtênis, e o Júlio César. Ele está me orientando, ajudando aí a construir. E pelo título a gente já consegue ter uma ideia do que vai se tratar esse trabalho, que por meio de robôs vai ser adquiridas imagens para detectar linhas e servir como orientação para o robô se locomover dentro de uma cultura, dentro de uma lavoura. Aqui está o sumário que vai ser abordado, a introdução. Vou passar rapidinho nesses tópicos de agricultura de precisão, visão computacional, detecção de linha de plantio, a metodologia e os passos que vamos seguir para construir o algoritmo. Por fim, a conclusão, resultados alcançados, esperados e futuros. Introdução. Começando pela agricultura de precisão. Aqui tem definições que eu pesquisei na literatura que falavam o que seria agricultura de precisão. Quem quiser dar uma lida aí. Mas, em outras palavras, a agricultura de precisão consiste na utilização de meios tecnológicos para aumentar a produtividade dentro de uma lavoura. Deverá ser mais usado por conseguir trazer redução de custos e explorar o máximo possível das lavouras sem afetá-las agressivamente. Então, essa parte que é bem importante, a agricultura de precisão, como deu para entender, a gente vai usar basicamente a tecnologia dentro de uma lavoura e ela vai trazer benefícios. A gente vai conseguir produzir mais, gastando menos e o melhor ainda, sem prejudicar muito o meio ambiente, porque, por exemplo, utilizando a agricultura de precisão, você pode saber aonde tem que aplicar um fertilizante, por exemplo. Então isso ajuda bastante. Aqui tem exemplos de tecnologias utilizadas na agricultura de precisão. Pode ter outros, claro, mas aqui eu trouxe 2 exemplos, que seria drone. Drone vê bastante. Nesse exemplo aqui, ele foi usado para fazer monitoramento florestal. Eu ver algumas informações lá. E o segundo aqui, um robô terrestre. Aqui eu peguei de um site, aí que uma empresa que constrói esse tipo de robô, Vini Robot. Ele é focado na cultura de uva, para ver como é que está a situação da uva, enfim. Ele fica andando lá e fazendo análises. Eles têm outros tipos de robô focando nessa área de uva.
Aqui também tem outro exemplo, é um vídeo, mas eu não vou colocar reproduzir, mas é da Nile Technologies, o nome dele é Oz, é um robozinho que vai ficar andando na lavoura fazendo a capina, tirando as ervas daninhas, as plantinhas que nascem ali por volta, e ele consegue ficar se locomovendo lá e fazendo esse serviço. Ainda da Nile Technologies, tem esse outro aqui, o Dino, ele tem um porte maior, consegue atingir mais uma área maior também, com o mesmo propósito, remover as ervas daninhas. E para finalizar a parte da agricultura de precisão, comentar sobre a importância dela para pequenos e médios produtores. No Brasil, a grande parte das pessoas que desenvolvem tecnologia é pensando no grande produtor. E se for parar para ver, tem pesquisas que apontam que o pequeno e médio produtor produz cerca de 80% da alimentação. E a maioria deles fazem isso utilizando a mão de obra humana. Então, esse trabalho aqui vai ser realizado pensando nesse pequeno e médio produtor. E exemplos de países que apoiam eles são Suíça e França. Aqui já vai estar finalizando a parte de agricultura de precisão, mas foi só para frisar a importância que eles têm. Entrando em visão computacional, definições aqui encontradas na literatura também. E o que seria visão computacional? Ela é o processo de modelagem e aplicação da modelagem e aplicação da visão humana usando software e hardware. Então, de uma forma bem básica, para entender o que seria visão computacional, é a gente pegar a nossa visão e colocar ela dentro de um computador, de um hardware, de um software, para ela conseguir, por exemplo, detectar padrões, identificar objetos, e a partir disso tomar decisões. Uma forma bem resumida seria isso, a visão computacional. Detecção de linhas de plantio. No meio de diversas aplicações na agricultura de precisão, a detecção de lotes e linhas é um importante foco de pesquisas para fenotipagem, seria ver as características das plantas, seleção genômica seria melhoramento genético das plantas, pois é uma etapa crucial para a coleta de dados. Também foi pego da literatura, Rabab et al. 2020. O que ele quis dizer com isso aqui? Que para a gente coletar dados dentro de uma agricultura, por exemplo, aqui nessa da imagem, é muito importante a gente detectar as linhas. Como, por exemplo, para se tiver um robô aqui, ele precisa se locomover para coletar os dados. Então, a detecção de linha é um ponto, é a base para conseguir fazer essa coleta. É muito importante. Por que detectar linhas automaticamente? Você pode pensar por que vai detectar essas linhas, e um dos principais motivos para realizar essa técnica é permitir a orientação de algum veículo para conseguir andar dentro de alguma lavoura. Se você tem um veículo lá conseguindo andar automaticamente dentro de uma lavoura, pode surgir um leque de técnicas, como por exemplo eliminar as ervas daninhas, como a gente viu no exemplo lá anterior, contagem de plantas, frutos, detecção de falhas na linha de plantio, aplicação de fertilizantes onde for necessário, automatização da técnica de plantio, colheita automática. Pode ter outras técnicas, mas dá para ver que detectar as linhas é um ponto muito importante. E pode parecer simples, mas envolve muitos processos aí. E é um ponto importante para depois aplicar essas outras técnicas. A metodologia, passos para a construção do algoritmo. Primeiro, a gente vai decidir a cultura, onde vai ser trabalhado, soja, milho, enfim, e outras características, como estágio de crescimento. A gente tem que decidir isso ainda. Depois a gente vai, para os testes iniciais, a gente vai caçar uma base de imagens disponibilizada gratuitamente na internet. E depois a gente vai no local escolhido, no passo anterior, e ir lá com, por exemplo, um celular e tirar fotos. Aplica rotações. A gente vai fazer esse passo porque esse trabalho está vinculado também com o primeiro que foi apresentado, que vai ser construído um robô, e esse algoritmo vai ser colocado, digamos, dentro dele. Então, como não vai ter pronto, a gente vai com o celular mesmo. Aí depois a gente segmenta as imagens, seria preparar elas para detectar as linhas de plantio. E para detectar, a gente pretende utilizar a transformada de Rauf, seguida de uma CNN. Com tudo feito lá, o algoritmo, a gente vai salvar os pesos adquiridos durante o treinamento e armazenar eles em um robô de solo para avaliar o desempenho e, se necessário, a gente realiza os ajustes. Resultados alcançados. Como esse trabalho está na fase inicial, até o presente momento foi realizado um estudo na literatura sobre os tópicos mostrados anteriormente, agricultura de precisão, visão computacional, detecção de linha de plantio. Foi pesquisado em diversos artigos, em bases famosas.
E depois de fazer essa revisão na literatura, foi possível perceber um padrão utilizado para detectar a linha de plantio. A maioria ela seguia esses passos aqui: transformar a imagem para escala cinza, binarizar ela, deixar ela só preto ou branco, e, por fim, detectava as linhas. E para detectar as linhas, os métodos mais utilizados foi a transformada de Rauf, desenvolvido por Paul Hogg em 1962, que basicamente essa transformada de Rauf, ele detecta linhas, círculos e elipses em imagens binarizadas. Detecta formas geométricas, e o outro aqui é o método mínimos quadrados, uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados, tentando minimizar as somas quadradas da diferença entre o valor estimado e os dados observados. E por fim, que é o que a gente pretende atacar, é utilizando CNN, uma rede neural convolucional. Ela é uma classe de rede neural artificial do tipo feed-forward, que vem sendo aplicada com sucesso no processamento e análise de imagens digitais. Considerações finais. Conclui-se que é esperada a construção de um algoritmo baseado em CNN para a detecção de linhas de plantio. Então a gente pretende deixar esse algoritmo pronto, funcionando com bom desempenho, com o tempo de resposta alto, porque vai ser algo em tempo real, então a gente vai precisar de um algoritmo bem rápido. E como trabalho futuro, nosso algoritmo vai possuir mais funcionalidades, além de criar uma linha de referência para a locomoção do robô. Então, a gente conseguiu fazer o robô andar lá, a gente vai implementar mais técnicas dele, deixar ele mais robusto, enfim, colocar mais funcionalidades, como, por exemplo, adicionar capim, plantio automático, colheita automática, contar plantas, aplicação de fertilizantes onde for necessário. E é isso. Fim, que tá as referências. E é isso. Ok, convido os avaliadores a fazer suas considerações. Valtênis, tudo bem? Tudo. Parabéns, gostei também do seu trabalho, muito bom, diferente. Obrigado. Ok, está joia? Joia. Interessante o seu trabalho, né? Também da parte aí mais do agronegócio. Gostei do seu trabalho, só tem algumas considerações aqui. Não é a minha abordagem, não é a minha linha de pesquisa, mas eu fico curioso. Como que é esse dispositivo? Você falou que ele está lá fazendo essa coleta dessas imagens. Você consegue descrever ele para mim? Tipo, qual é o processo ali do... Como que é feita a coleta? Lá, Imaginar quando tiver tudo pronto, tiver um robozinho, ele vai ter, por exemplo, uma câmera lá. Essa câmera ela vai ficar gravando ali, aí vai ficar, por meio das imagens recebidas por essa câmera, vai fazer a detecção ali em tempo real. Aí na hora que detectar essas linhas, ele vai fazer uma linha de referência para ele conseguir andar. Entendi. E você já tem esse dispositivo ou não? Não, ainda não temos. Como eu citei ali no final, o robô que vai ser utilizado vai depender do primeiro trabalho, do... Acho que a Maurita tá orientando. Sim, aí a gente não tem ele pronto ainda. Entendi. A outra sugestão do trabalho de vocês é trazer a metodologia para o início da apresentação, a ordem. A hora que você explica ali o que é uma CNN, fazer mais no início. Deixar o final da sua apresentação para descrever os resultados do projeto mesmo. Certo. Bom, mas, no mais, parabéns pelo trabalho de vocês. Aí é uma área interessante. Eu fiquei curioso, não aprofundei muito nela, mas parabéns a vocês aí pelo desenvolvimento. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, agradeço ao Valtênis pela apresentação e vamos adiante. O próximo trabalho
uma proposta de determinação dos níveis de perfusão ovariana por meio de segmentação de imagens de ultrassom Doppler para diagnóstico precoce de prenhez em vacas. O apresentador é o Tiago Moreira dos Santos Dias. Vamos lá de novo. Tá dando para visualizar aí? Certinho? Sim. Então vamos lá. Boa noite, novamente. Meu nome é Tiago Moreira de Santos Dias e o tema do meu projeto, no caso desse trabalho, que é proveniente de um projeto de pesquisa, é uma proposta de determinação dos níveis de perfusão ovariana por meio de segmentação de imagens de ultrassom Doppler para diagnóstico precoce de prenhez em vacas. Meu trabalho em conjunto com a Cristiane Fátima dos Santos, que é a professora, né? Hugo Jaime Matias Coelho e o Fabrício Carrião dos Santos, que é o pessoal da medicina veterinária. Bom, a determinação precoce da prenhez em vacas utilizando ultrassonografia pode gerar grande economia e um aumento na produção de rebanhos. Observando então essas evidências de que a perfusão no corpo lúteo ela fornece um bom parâmetro para determinar a gestação, este trabalho ele vai ter o objetivo de determinar a área de perfusão por meio de processamento de imagem, com o intuito de fornecer dados para futuros sistemas de detecção automático de prenhez precoce em vacas e auxiliar, né, na melhor decisão por parte do médico veterinário. Introdução. Então, com o uso do processamento de imagens, os profissionais da área eles podem contar com informações mais completas, obtidas por meio dessas técnicas, como, por exemplo, extrair informações de área, forma e ainda separar uma região de interesse. De acordo com o Rowling, o modo Doppler permite a avaliação do fluxo nos vasos sanguíneos em situações diversas, como, por exemplo, na investigação de estruturas reprodutivas, a fim de se obter informações tais como a vascularização uterina em suas diversas fases e apresentações. Considerando, então, que em programas de inseminação artificial em tempo fixo, IATF, é importante a obtenção de prazos mais curtos no intervalo de seminações. Por quê? Porque se você tiver uma confirmação de não gestação de forma precoce, né, é possível você fazer a ressincronização dessa inseminação artificial, ou seja, gerando menos perdas e gerando uma maior produtividade. No entanto, essa análise da área de perfusão ela ainda é subjetiva, porque dependendo do profissional, ela pode resultar em diferentes diagnósticos. Então, esse modelo, né, esse modelo de determinação precoce, ele vem para auxiliar, com o intuito de auxiliar esse profissional, esse médico veterinário da área, para poder ajudar ele na hora de determinar se a vaca ela está prenha ou não. Por isso, então, né, esse trabalho propõe-se a realização de segmentação de imagens provenientes de Doppler aplicado ao aparelho reprodutor de bovinos, com a intenção de avaliar a perfusão do corpo lúteo por meio de uma RNA, o que possibilitará o diagnóstico precoce de gestação em vacas, uma vez que há evidências que os níveis de perfusão eles podem ser, sim, utilizados como critérios para a determinação de gestação. Bom, a figura 1, para a ilustração, ela apresenta uma imagem obtida por meio de Doppler pelo NAPER, né, que é o Núcleo Avançado de Pesquisa e Extensões Ruminantes do IF Goiano, Campus Urutaí. Bom, a figura, pelo nome dela, já é a perfusão em um ovário. Essa imagem de fundo, esse cinza aqui, ele vai ser o nosso ovário. Essa área que está em vermelho e azul é a parte que foi delimitada pelo Doppler. Ele determinou essa área como sendo a nossa área de perfusão. A gente estava classificando o quê? O corpo lúteo. Então, essa parte circular aqui, ele está determinando como o corpo lúteo. Bom,
A metodologia adotada é baseada, então, em aspectos qualitativos, pois constitui-se de estudos teóricos em pesquisa, em análise do corpo lúteo, por meio de Doppler e correlação da perfusão com a gestação, implementação e aperfeiçoamento de programas e algoritmos. A pesquisa ela será feita, então, em livros, artigos científicos e sites da internet. Após a fase de estudo e compreensão da área da perfusão, é necessário normalizar essa base de dados de imagens, com auxílio, então, do software MATLAB, bem como promover o realce das imagens. Já com a nossa base normalizada e melhorada, a gente determina o ground truth, que é o nosso resultado ideal esperado, e aplica-se, então, a transformação de Hauff circular. Diferente do projeto do Valtenis, que ele citou essa transformada de Hauff em retas, a minha é circular porque, se vocês observarem aquela imagem anterior, o Doppler, ele segmenta a imagem, ele escolhe a área de interesse de forma circular. Então, a gente vai usar a circulada, com a finalidade, então, de determinar a região de interesse. Em seguida, as imagens elas serão submetidas a uma rede neural com o objetivo de identificar a perfusão na área de interesse. A rede neural provavelmente será uma CNN. O desenvolvimento será feito utilizando a linguagem Python ou Java para a implementação da RNA. Bom, os resultados alcançados e esperados. Como um resultado alcançado até o presente momento, a gente tem a aquisição de um banco de imagens fornecido pelo Naper e o estudo e a análise destas imagens. Então, foram fornecidas 477 imagens ao total, divididas em 3 subdiretórios. Foram delimitadas, o Doppler e a imagem normal. Bom, em uma análise inicial, foi necessário verificar se as imagens de cada subdiretório daquele eram equivalentes ou não, para a gente conseguir prosseguir. Então, para realizar essa análise, foi utilizado o software MATLAB e a função WinShowPair, que permite, então, visualizar as diferenças entre as imagens. Então, após a verificação de igualdade das imagens, que foi, sim, as imagens elas são iguais, foi observada a necessidade de realçar as imagens para facilitar a visualização e distinção das estruturas anatômicas, uma vez que, na figura 2 vai ser mostrada, elas apresentam um baixo contraste, a imagem original que veio para a gente. Então, a figura 2 ela vai apresentar a aplicação da equalização de histograma em uma das imagens, usando o Claret, que é a equalização de histograma, em que se observa a melhoria da distinção das estruturas. Então, aqui na figura 2, a gente observa, essa foi a imagem que o Naper passou para a gente, uma delas, e vocês podem ver que está escura a imagem, o contraste dela não está tão bom assim para visualização, e essa imagem ao lado já é a imagem equalizada, né? Foi utilizada aquela função, alterando alguns parâmetros, e agora é possível visualizar melhor, né, a estrutura anatômica do ovário. Na imagem delimitada e Doppler, essa imagem aqui que eu estou circulando com o cursor do mouse é a parte que foi delimitada, podendo entender, precisamos de uma avaliação de profissional ainda, mas dando a entender que essa é a parte do corpo lúteo. Considerações finais. Infere-se, portanto, que após estudos iniciais e a normalização da base de imagens, é possível compreender melhor a área de perfusão. Então, a gente iniciar o processamento da imagem. Por quê? Porque como a gente viu que a base de dados é igual, e a gente precisa, para uma melhor visualização, implementar como é que é o nome? Eita. A equalização de histograma, a gente viu que a gente precisava que as imagens fossem iguais. Então, a gente conseguiu, até o presente momento, criar também o algoritmo para, de forma automática, conseguir melhorar todas as imagens, sem precisar ir uma por uma. Então, aplicando métodos como a transformação de Hauff e redes neurais. No futuro, espera-se, então, detectar a gestação precoce da vaca com o intuito de auxiliar o médico veterinário. Aqui as referências foram utilizadas e, enfim.
Então, eu abro a sessão de perguntas. Tiago, de novo? Isso mesmo. Tiago, gostei da estrutura do seu trabalho, está bem estruturado, viu? Seguiu a ordem aqui, a sequência, está muito bom. Você consegue falar que já tem outro estudo similar a esse que vocês estão desenvolvendo? Você fala que a gente pegou como base? Algum estudo semelhante, né? Que vocês estão pegando as imagens ali e fazendo a melhoria nelas. Então, aquelas imagens, elas foram fornecidas pelo NAPER, que é do próprio IF Goiano. Então, o pessoal lá da medicina veterinária tiraram essas fotos, passaram pelo ultrassom e mandaram para a gente as imagens. Mas é do próprio IF. Entendi, bacana. Então, seria bom a gente colocar aí, né, como sugestão, fazer uma comparação. Já existe outro estudo, né, similar ao nosso, que faz uma análise de imagens aí de ultrassom Doppler. Mas eu achei o trabalho de vocês bem completo, bem rico aqui de informação. Você colocou as imagens ali, deu para a gente entender. O seu contato com a veterinária, desde quando? Você falou muito bem ali com propriedade sobre alguns termos. Então, eu não tive muito contato, que tem só alguns meses que eu iniciei no projeto, mas a professora Cristiane, ela já teve um contato maior, ela foi me ajudando. Bacana, então. Parabéns aí por essa parte aí. Obrigado. Mais alguma consideração, alguma pergunta, pessoal? Não? Ok, então vamos para o próximo trabalho. Vamos ver quem é o próximo. Uso de programação orientada a blocos em robô seguidor de linha, da Carolina Hélida Gomes de Moraes. Carolina está presente? Estou sim. Carolina, você tem 10 minutos para apresentar seu trabalho. Ok. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Carolina e minha orientadora é a professora Cristiane. O título do nosso projeto é Uso de Programação Orientada a Blocos em Robô Seguidor de Linha. Introdução. Em consequência da maioria dos sistemas para iniciantes serem feitos exclusivamente para pessoas com algum conhecimento em programação, supõe-se que é possível incentivar crianças e adolescentes a fornecer um material mais objetivo, exemplificado e com uso de tecnologias acessíveis, em termos de custo e conhecimento necessário. E também podemos observar que a programação orientada a blocos e aplicação em robô seguidor de linha tem se mostrado grandes incentivadores de projetos realizados por jovens em outros países. O que seria programação orientada a blocos? Nada mais é do que uma metodologia visualmente amigável, com um objetivo prático para o ensino dos conceitos iniciais ligados à programação, desenvolvimento de softwares e lógica de uma forma geral. O objetivo do projeto é realizar o estudo de tais tecnologias e detalhar o conhecimento adquirido e experimentos em material claro e com linguagem simples,
contribuindo para o aumento das expectativas de futuros profissionais que possam atender a demanda do mercado. A metodologia do projeto é baseada em aspectos qualitativos, pois constitui-se de estudos teóricos, pesquisa em desenvolvimento de software nos kits robóticos educacionais, implementação e aperfeiçoamento de programas e confecção do material relatando os experimentos realizados. Sobre o material didático. O presente trabalho está vinculado a um projeto com o título Programação Orientada a Blocos, Aprendendo a Programar com o MBoot. E o principal produto do projeto é esse material didático, que ainda está sendo confeccionado. Sobre o equipamento, o MBoot é um robô educacional para iniciantes, que torna o ensino e aprendizagem de programação de robôs mais simples e divertidos. Com apenas uma chave de fenda, as instruções passo a passo e um cronograma de estudo, as crianças podem construir um robô a partir do zero e experimentar as diversões da criação prática. Aí aqui está a imagem do robô MBoot. Sobre a divisão do robô, temos 4 portas de expansão. Ele é equipado com sensor de luz, sensor infravermelho, botão, campainha e LED RGB, sensor ultrassônico, sensor seguidor de linha, o Bluetooth, que facilita a conexão sem fio, né, entre os dispositivos, é compatível com outros tijolos de construção e compatível com mais de 300 peças na plataforma do criador. Aí aqui temos a placa, né, que temos as luzes LED, a campainha, que é o dispositivo de áudio, mas também um dispositivo de entrada, e o botão, que é um dispositivo de entrada, geralmente com diferentes funções, dependendo do aplicativo. O MBlock, o que seria um MBlock? O MBlock é uma ferramenta de software versátil. É inspirado no Scratch 3.0 e suporta linguagens de programação gráfica e textual. O download do MBlock 5 para PC é necessário um software, só acessar esse link. Para navegadores da web já não é necessário um software, você pode programar utilizando esse site. E para Android e iOS, é só pesquisar MBlock em qualquer loja de aplicativos para fazer um download. E ao fazer a sua conta, ao criar sua conta no MBlock, você pode ter seus projetos armazenados automaticamente na nuvem. Agora, um tour da interface. Temos a barra de ferramenta. O número 1 é onde ficam as configurações. Número 2 é para você mudar o idioma. Número 3 é onde ficam seus projetos salvos. Número 4 é o título do seu projeto. Número 5 é onde você vai salvar o seu projeto pronto. E número 6 é a sua conta no aplicativo. A página de gerenciamento de projetos. Temos os meus projetos, que é onde vai ficar todos os seus projetos salvos. E programas de exemplo, que são exemplos que podem te auxiliar a criar seu projeto. Editar a página. Essa área laranja é onde ficam os atores e os dispositivos, caso você queira conectar algum. Na área verde, temos os blocos, né, e as categorias dos blocos. E na área azul é onde você vai criar seu projeto. Categorias. Os blocos são divididos por categorias. Vamos falar um pouco de cada uma delas. Temos a aparência, né, que é onde tem os blocos que alteram a aparência do autor e do dispositivo. Na figura 1, temos para o MBoot. E na figura 2, para o ator. A categoria mostrar, né, onde coloca os LEDs de uma determinada cor durante segundos e tocar determinada nota durante algum tempo, tocar um som em uma determinada frequência por um determinado tempo. Depois a categoria ação, né, que determina o movimento do MBoot, podendo avançar ou recuar, virar à esquerda ou à direita, ir para frente, parar de mover, andar mais rápido ou devagar. Isso é feito por meio do ajuste da potência usada do movimento. Como podemos ver aí, cada um tem a potência. Depois a categoria sensores, né, que permite o MBoot verificar os LEDs, incepcionar o sensor ultrassônico, verificar o valor do sensor de seguidor de linha e verificar se o botão entregado foi pressionado, enviar e receber mensagens por infravermelho. Depois a categoria eventos, que é onde tem os blocos para que o personagem ou o MBoot perceba a ocorrência de alguma coisa no ambiente. Por exemplo, quando a bandeira verde for clicada, ou a tecla de espaço for pressionada. Aí aqui temos para o MBoot e para o ator também.
Depois a categoria controle, que é uma das mais importantes, porque contém as estruturas de decisão e controle de fluxo. As estruturas de decisão consistem do teste de uma determinada condição e execução de um bloco de comandos ou de outro mediante o resultado do teste. Aí também temos para o MBOT e para o ator. A categoria operadores consiste de operadores lógicos, aritméticos e relacionais, além de funções de que podem ser aplicados a palavras. Por exemplo, juntar palavras, selecionar uma letra dentro de uma palavra. Aí também tem para o MBOT e para o ator. Depois, a categoria variáveis, que permite criar uma variável e criar uma lista. O que seria essa variável? É uma informação que vai ficar guardada na memória durante a execução do programa, podendo essa informação ser um número ou um texto. Também tem para o MBOT e para o ator. Depois a categoria meus blocos, né, que permite criar seu próprio bloco. Quando você cria seu próprio bloco, você pode reutilizá-lo quantas vezes você precisar. Tem também para o MBOT e para o ator. A categoria som existe apenas para atores. Ela permite tocar, iniciar e parar o som, alterar o efeito, definir, limpar todos os efeitos, alterar o volume. A categoria movimento também existe apenas para atores. Ela permite andar determinados passos, virar determinados graus, ir para a posição aleatória, deslizar durante segundos. Aí, por último, temos os experimentos iniciais. O primeiro experimento foi desenvolvido um programa para mudar a cor dos LEDs com auxílio de tutoriais na internet. Então, inicialmente aqui foi adicionado o bloco de comando. Depois, todos os LEDs exibem a cor vermelha durante um segundo, todos os LEDs à esquerda exibem a cor verde durante um segundo, todos os LEDs à direita exibem a cor azul durante um segundo, e, por último, todos os LEDs exibem a cor lilás durante um segundo. Depois do segundo experimento, foi desenvolvido outro programa com o objetivo de fazer uma dancinha, entre aspas. Assim, este programa conta com movimentos sincronizados. Então, primeiramente foi adicionado o bloco de comando, depois todos os LEDs exibem a cor vermelha durante um segundo, ir para frente na potência 100%, virar à esquerda na potência 80% durante 2 segundos, ir para trás na potência 50%, recuar na potência 60% durante 2 segundos, virar à esquerda na potência 80% durante 2 segundos, roda esquerda na potência 50%, roda direita na potência 50%. E, por último, parar de mover. Considerações finais. O robô segue-linha desempenha um importante papel, pois, em geral, é o primeiro projeto a ser trabalhado por um iniciante em robótica. O diferencial desse projeto é o uso de programação orientada a blocos, porque, geralmente, a programação é realizada por meio de linguagem C para Arduino ou linguagem Logo, que são mais complexas de se trabalhar, pelas crianças e adolescentes, né? Além disso, com o material didático confeccionado, pretende-se promover a programação entre crianças e jovens no Brasil, uma vez que há pouco material sobre o MBlock, o MBOT em português. E, fim. Bom, então, eu passo a palavra aos avaliadores, mas antes de passar a palavra aos avaliadores, dessa vez eu quero fazer uma observação. Eu tenho me abstido, né, de fazer essas observações, mesmo nos trabalhos que eu oriento. No caso da Carolina, pessoal, eu queria observar que é um caso de PIBIC Júnior, né? A gente é o único caso aqui de PIBIC Júnior, aparentemente. Né? Todos são de ensino superior, mas o da Carolina é PIBIC Júnior. Tá? Então, eu queria observar isso. E a Carolina, a gente teve um probleminha aí, que tem a questão do equipamento, que a Carolina parou de ter acesso ao equipamento desde o início da pandemia, então a gente não conseguiu dar continuidade ao projeto, porque é um projeto de pesquisa. Então, eu passo a palavra, esclarecido isso, né, porque ela não quis contar essa parte, né, então eu passo a palavra aos avaliadores. Carolina, boa noite. Quero parabenizar, tema importante. Eu não tenho nenhuma pergunta, não, mas parabéns. Legal o tema. Obrigada. Oi, Carolina, tá joia? Oi, joia. Gostei do seu trabalho, muito bom, né? Essa parte lúdica, né, de ensino, de programação, essa parte de robótica é muito interessante.
Você citou lá do Arduino, né, que ele é mais complexo do que o M-Block. E o que você tem a falar aí sobre o kit Lego? Por que não o kit Lego? E por que o M-Block? Uai, porque o M-Block é mais fácil de trabalhar, tem uma linguagem mais fácil de entender do que a linguagem para o Arduino. O Arduino, né? E em relação ao kit Lego, o M-Block, você considera que ele é mais fácil ainda do que o kit Lego? O que seria o kit Lego? O kit Lego são aquelas pecinhas de montagem ali. A criança, quando ela vai montar ali os encaixes, né, então a gente tem hoje, né? Você monta todo um robozinho, coloca as rodinhas, desde projetos mais simples a mais complexos, fazendo esses encaixes dessas pecinhas aí. O M-Block, né, eu considero aí que ele é a um custo mais acessível do que o kit Lego. Sim, sim. O M-Block é para criança mais nova, comparado a esse kit. Ao kit Lego. Bacana, gostei do seu trabalho, do seu projeto, parabéns, viu? Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, agradeço, Carolina, e vamos ao próximo trabalho, que é revisão da literatura sobre análise de sentimentos no Twitter durante campanha eleitoral. O apresentador é o Cauã Oliveira das Neves. Cauã, tá por aí? Tô sim. Cauã, você tem 10 minutos para apresentar seu trabalho. Tá ok. Boa noite, eu me chamo Cauã. Hoje apresentarei a revisão da literatura sobre análise de sentimento no Twitter durante a campanha eleitoral. O meu orientador é o Mauri Web Carvalho. E aqui, no sumário de introdução, mostrarei a metodologia, resultado alcançado e discutido e consideração final. A cada ano, a rede social ganha novos usuários, aumentando o número de informações transmitidas por esse mecanismo de comunicação. Segundo os dados nacional de amostra domiciliar, realizado por IBGE, e há cerca de 126 milhões de brasileiros possuem acesso à internet em 2017. Há cerca de 70% de brasileiros com 10 anos de idade ou mais. De acordo com os dados obtidos pela Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, principalmente a finalidade aponta pelos entrevistadores que foi o uso da rede social em troca de mensagem. Dos principais redes sociais online ativas, atualmente, o Twitter é um dos mais utilizados por pesquisadores diversos do conhecimento para diferentes propostas. O uso do Twitter como uma das principais redes sociais, eu estudo, se deve a grande parte da API, que também é conhecido como interface de programação do usuário, que permite facilitar a interação com a plataforma da rede social. Possui limite razoável, tanto no número de requisitos que pode ser feito, quando o tipo de informação está disponível. A rede social tem diminuído o número de informação que pode ter acesso sobre o usuário, dificuldade alguns estudos. Com isso, o Twitter ele libera mais dados para o usuário fazer suas pesquisas. O objetivo principal desse projeto é apresentar a revisão literária sobre os métodos de análise de sentimento do Twitter durante a campanha eleitoral, a fim de subsidiar uma pesquisa em andamento que tem por objetivo analisar tweets coletados durante a campanha eleitoral no Brasil, em 2018,
Entre eles, nós obteve vários artigos sobre esse tema, mas nós escolhemos alguns. Para alcançar o objetivo da proposta de trabalho, foi realizada uma revisão literária, identificando a estrutura relacional, com análise de sentimento tweet durante a eleição. O termo que se compõe essa chave principal busca em si a ferramenta online, o Google Scholar. As chaves foram busca inserido em idioma português e inglês. O filtro aplicado foi temporal, limitado o retorno de resultado em busca e estudo nos cinco últimos anos. Entre esses tweets que nós escolhemos, foi do Rush e Hugs, que foi em 2017, que analisa tweets sobre a eleição presidencial dos Estados Unidos, em 2016, que tendo encontrado correlação entre sentimentos tweet e resultado da eleição. Dado foi coletado através de um algoritmo utilizando a biblioteca Tweet 4G, que separa os tweets por estado, a partir de dados localizando presentes no Twitter. Depois da casquinha dos tweets que mencionamos, exclusivo os dois candidatos preto, em positivo ou negativo. O sentimento geral do Twitter coletado teve mais positivo Donald Trump que Hillary Clinton. Como a eleição dos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil, lá os candidatos ganham por estado. Quanto mais o candidato ganha por estado, vai ser eleito com mais quantidade de estado. Por isso que utilizou esse Twitter, o Twitter 4G, que separa os tweets de cada estado para fazer sua análise sentimental. E com esse artigo, nós conseguimos perceber que o análise sentimento conseguiu prever o resultado das eleições de 2018. Já o Duke Frank coletou a cerca de 1.204.036 tweets entre o dia 24 e 23 de julho de 2018. Os tweets apenas positivo e negativo, devido ao registro de base de texto, você vai parar mais específico, com vencer, justiça, para ser positivo. Fraude, derrota, prisão e preso e ódio para sentimento negativo. Foi necessária a tradução dos tweets do idioma inglês antes de rever o processamento. Classificação devido à falta de dados com pressão em português. Essa tradução do português para o inglês, por causa que a base de dados no NTKS, ele tem para inglês. Para fazer a cenário de sentimento, muitas palavras têm que ser traduzidas para o inglês para conseguir fazer para mostrar se é positivo ou negativo. O Matos, ele cortou a análise Twitter dos candidatos disputados no segundo turno da eleição presidente do Brasil em 2018. Foi utilizado o software WorkCoffee, a ferramenta de aprendizagem de máquina livre de código aberto, para coletar processamentos dos tweets analisados, visando os resultados, classificando os tweets positivo e negativo, e neutro. Destaque-se que muito sentimento negativo foi postado. Emoções surpresa foi que mais destaques para ambos concorrentes. O estudo mostra que o tweet é um local inacessível por usuários expressivo de sentimento num período eleitoral. Porém, o trabalho não foi capaz de prever o resultado das eleições, com base nas emoções. Acredita-se que, devido à alta taxa de rejeição das eleições, quando o candidato polarização e de característica política brasileira nos últimos anos. Quando nós percebemos, nos últimos anos da eleição, os candidatos brasileiros às eleições têm grande perdas, por causa que tem tanta corrupção, tanta fraude, mas essas coisas. Os eleitores brasileiros estão cada vez perdendo a credibilidade para votar, para saber quem vai ser vai mostrar. Em Burg, a análise de sentimento foi realizada a partir de tweets coletados usando o filtro Rush, por dados associados aos dois candidatos da Indonésia, o Jokyun e Pambokun. Através da coleta, predominante candidato é encontrado os tweets. Jokyun ainda tem uma resposta mais positiva, que por Buyun,
que têm um sentimento mais negativo, porque eles têm algumas questões negativas sobre o partido e os apoiadores. Uma diferença da Indonésia que parecem os brasileiros, que a Indonésia, os apoiadores e os partidos são mais vistos. Quando um dos partidos era mais conservador que o outro, quando perceberam que esse partido e os apoiadores têm grande influência no sentimento no Twitter. Considerações finais. Para analisar os sentimentos, usamos a aprendizagem máquina, não supervisionada, necessária uma análise baseada no Lexicon, que exibe uma base de texto no idioma do Twitter, serem classificados com problemas para análise de línguas portuguesas, tendo, por sua vez, que ter tradução dos Twitters na sua língua inglesa, antes de realizar a classificação. Os autores mostraram diversidade quando a conclusão sobre a utilização do Twitter, como uma forma de pesquisa os leitores ou ferramenta de predição resultado da eleição. Muitos autores portugueses eles não conseguiram classificar totalmente os sentimentos do Twitter, por causa que, quando faz a tradução do português para o inglês, muitos contextos muda, por causa que a língua brasileira não é especificamente só padrão, também tem a coloquial e o regional. Com isso, o Twitter vai mudando ao decorrer do tempo. Com isso, eu agradeço a todos pela atenção, que esse foi um projeto que nós estamos pesquisando a decorrer do ano. Muito obrigado. Bom, então, eu passo a palavra aos avaliadores para que façam suas considerações. Oi, Cauã, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem. Parabéns pelo trabalho, legal o tema, muito bom. Parabéns Obrigado. pelo incentivo aí. Oi, Cauã, tá joia? Joia, e você? Bem, graças a Deus. Um tema bom, né? Um tema que gera, aí, às vezes, até polêmica. E por que não aplicar isso aqui também, né? No Brasil, aí, durante esse período. E você consegue me falar por que Twitter? É que o Twitter ele disponibiliza mais tem uma parte do Twitter, que é o desenvolvedor, que ele libera para os usuários a conseguir coletar os dados. Com o Facebook, ele não dá tão disponibilidade como o Twitter. Esse que nós fizemos esse coleta, nós escolhemos do começo da eleição até o final. Aí tem grandes dados imensos para fazer a análise. Com as outras redes sociais não tem como. O WhatsApp não tem como, por causa que já é criptografado e não deixa ninguém ver as mensagens. Só se for criar um grupo, aí você pode fazer isso. Mas se não for criar um grupo, não tem como fazer essa análise. Bacana. Você colocou ali durante a sua apresentação que essa análise, ela previu, né? Ela inferiu ali no resultado mesmo. Com essa análise, eu consigo perceber, fazer classificação de sentimentos. Aí com os Estados Unidos, por causa que o base de dados é mais inglês, eu consigo prever corretamente como que foi o resultado. Mas igual aqui no Brasil, que não tem muito específico para o português, são poucos ainda, não vai conseguir prever 100% o resultado. Pode ver alguma variação, mas vai tentar ao máximo conseguir chegar o mais próximo do resultado. Gostei do seu trabalho, viu? Muito bom. Valeu, obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Nenhuma pergunta, então, pessoal? Ok. Com isso, nós encerramos a nossa amostra científica, né? Eu acho que mais um ano de muito sucesso. Eu quero agradecer a todos, né, todos que tiveram aí participando, agradecer ao Lízios, a Raquel, né, que se prestaram aí, né, a avaliar os trabalhos, e agradecer também ao pessoal aí que enviou os trabalhos, né, aos avaliadores que avaliaram aí
offline, né, que estiveram fazendo avaliação, pelo Even. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram assistindo aí, né, nós tivemos um público aí, né, sempre um público menor na amostra científica, mas tivemos um público. Eu acho que foi, né, eu vejo uma maturidade muito grande nesses trabalhos, eu vejo que a cada ano nós estamos amadurecendo, né, e é muito satisfatório estar vendo isso, né, é muito bom mesmo, né, eu vejo esse crescimento a cada ano, então eu só tenho a agradecer a vocês. Certo? Esse ano quase não teve, né? Vou dizer a verdade, quase que não teve a amostra científica. Eu achei que ia ser muito difícil fazer nesse formato, mas deu certo e foi muito bom. E logo nós vamos ter os anais desse ano de novo, né? Esse 2020 vamos ter, vou fazer direitinho. E vamos colocar no repositório. E é só isso, pessoal. E logo mais nós vamos ter a nossa roda de conversa com os egressos. Vamos iniciar daqui a pouquinho, né? Às 7 horas, já temos alguns egressos chegando aí. Graciele já está aí. Boa noite, Graciele. Acho que o Wesley já está por aí também. Boa noite, pessoal. Então, já vou indo. Até mais. E já estamos iniciando. Até mais, Cristiane. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.